Eu estou trabalhando o Sermão do Monte, na sequência, e estamos no capítulo 6 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. É um assunto que raramente a gente fala aqui na igreja, embora fosse um dos assuntos que Jesus mais falou: dinheiro. E talvez a opção por não falarmos de dinheiro na igreja tenha surgido meio que involuntariamente, uns 20 anos atrás, quando a gente já percebia a estigmatização do assunto no meio evangélico. Então, a ideia de que ir à igreja, você vai ter que deixar alguma coisa lá. E o pastor vai sempre pedir alguma coisa. E a fama dos pastores, pedidores de dinheiro, e aí vieram os programas de televisão, essa coisa toda. A igreja evangélica ficou estigmatizada como se fosse um negócio religioso, não é? E quebrar esse paradigma, às vezes, é necessário. Então, embora a gente não fale de dinheiro na nossa liturgia, nós não tenhamos o momento da contribuição na nossa liturgia, a gente sim vive de dízimos e de ofertas e de doações, e os membros da igreja sabem como fazer isso. Então, o fato de não falarmos de dinheiro tem um lado que melhora a nossa imagem. Dá uma melhor imagem. Eu sei que alguns de vocês falam: na minha igreja você pode ir, que lá ninguém vai falar de dinheiro. Se o seu convidado estiver aqui hoje, deu mal, porque hoje o assunto é dinheiro. Mas alguns de vocês eu sei que se orgulham disso e falam assim: não, lá na minha igreja não fala em dinheiro, meu pastor não pede dinheiro. E eu acabei ficando com uma fama boa, a meu respeito, por causa disso. E nós todos, como igreja, ficamos com uma boa fama em função disso. Isso é um tipo de marketing também, é uma forma de imagem. Não pensem que isso também não pode ser encarado como uma inteligência, uma astúcia, porque Jesus disse que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. A palavra astúcia tem a ver com isso, com a sutileza, saber usar as coisas, trabalhar as ideias. Então, talvez seja bom para nós sermos assim. E tem sido realmente melhor ser assim. Eu me sinto muito mais em paz, e me sinto muito mais coerente com o Evangelho de Jesus. E ouvir um hino como esse, nós não conversamos antes, pastora Alfa não sabia do que eu falaria, mas esse hino que fala de Jesus, mais humilde que eu e que você. E ele era mesmo, não é? Deixou o esplendor da sua glória, diz o outro hino, para viver entre nós aqui. Então, a riqueza deste mundo nunca foi importante para Jesus. Jesus nunca manifestou nenhum interesse por riqueza. E quando ele fala do assunto, ele fala em dois aspectos que a gente vai trabalhar hoje então. Vamos lá, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no verso 19, diz o texto: não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Vejam que traça, roer, é tecido, tecidos finos, tecidos caros. Tecido era uma coisa de não fácil acesso naquela época. Os tecidos eram rústicos. João Batista se vestia com roupas feitas de pelos de camelo. Não é de pele de camelo, mas o pelo do camelo era tecido e dava uma coisa muito rústica. E com isso, com esse fio tão rústico, tosco, João Batista se vestia, porque ele fazia um contraponto com os sacerdotes do templo que se vestiam de linho fino. O linho é uma fibra vegetal. Naquela região não é abundante, é raro. Então quem se vestia de linho tinha muito dinheiro. Os pobres se vestiam com lã ou outro tipo de fio mais rústico, não é? Então, quem guardava tecidos
Talvez vocês se lembrem de Lídia, uma comerciante de tecidos, né? E que era conhecida por causa disso, lá entre os gregos. Então, quem guardava tecidos, pensando em especular com eles, vender depois, poderia ter a surpresa da visita de uma traça, estragando a sua riqueza. Tem gente aqui que nem sabe o que é traça, né? Eu também não, porque sou urbano. Acho que já extinguiram as traças por aqui, né? Mas vamos lá. A ferrugem corroía, porque metal também era uma forma de acumular riqueza. Não é só ouro e prata. Ouro não enferruja. Então, aqui não está falando de ouro. Está falando de metais, você guardar bronze, guardar ferro, porque são materiais de difícil acesso. Então, naquela época, você usava muito madeira, material simples. Vamos lá. Então, não acumulem tesouros na terra, onde traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Já havia ladrão naquela época também. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vamos dar um tempo por aqui, então. Esse é o primeiro aspecto que eu quero abordar. Jesus falava muito de dinheiro. Temos parábolas de Jesus, por exemplo, aquela dos trabalhadores no campo. Um vai trabalhar às 6 da manhã, outro às 9, outro meio-dia, outro às 3 da tarde. E cada um recebe o seu pagamento. Então, as relações comerciais nos dias de Jesus não eram tão diferentes das que nós temos hoje. Jesus falou de alguém que recebeu 10 moedas e trabalhou com elas e teve um lucro e devolveu o lucro para o seu senhor, para quem confiou esse dinheiro a ele. Um outro recebeu 5 moedas e fez a mesma coisa, trabalhou, é o empreendedorismo dos dias de Jesus, trabalhou com dinheiro, teve lucro e devolveu ao seu senhor o que recebeu com tanto mais de lucro. Mas teve um outro que ficou com medo, escondeu a única moeda e o dono do dinheiro falou: o que você fez com o meu dinheiro? Fiquei com medo de perder, eu enterrei, mas está aqui de volta o que é teu. E aí a resposta foi: você devia ter entregue aos banqueiros, pelo menos eu ia receber o juro. Olha, nos dias de Jesus já tinha banqueiro que pagava juro. Vejam como as relações econômicas nos dias de Jesus não eram tão distantes daquilo que a gente vive hoje em dia. Salário, poupança, reserva. A parábola dos devedores, um que devia 100, outro que devia 500. Aleluia! Quantos devedores tem? Deixa para lá. Então, assim, dívidas, né? As dívidas impagáveis. Não tinha cartão de crédito, mas havia linha de crédito. Havia linha de crédito. Para você eu dou 100. Para você eu dou 500. Não, havia crédito, havia débito, havia lucro, havia juro. Então as relações comerciais nos dias de Jesus não eram tão diferentes daquilo que a gente conhece. Tudo bem? Hoje é mais fácil se endividar. Que te oferece um cartão de crédito, aí você vai lá, pensa que vai ter dinheiro para pagar, mas deixa isso para lá. Meu assunto, eu não sou consultor financeiro. Isso aí vocês conversem. Tem uns 3 ou 4 aqui que eu posso apresentar para vocês. Mas eu, graças a Deus, né, a gente tem tido uma vida saudável financeiramente. Nós somos uma comunidade abençoada por Deus. Nós somos uma igreja abençoada por Deus. Porque nós
na quase totalidade, vivemos com tranquilidade, vivemos com modéstia, vivemos com simplicidade, vivemos dentro dos nossos limites. De vez em quando, alguns de nós enfrentam dificuldades, porque acontece um adoecimento, um acidente de carro, um prejuízo. De vez em quando acontece, alguns de nós passam por uns perrengues, mas a gente tem uns aos outros para se ajudar. Então nós somos saudáveis, nós somos uma comunidade de gente saudável, tá, gente? Eu posso dizer isso por conhecimento de causa, porque eu convivo com a realidade de quase todos vocês. Então eu agradeço a Deus, os nossos jovens têm prosperado, têm comprado sua casa, alguns de nós começaram com uma kitnet, depois apartamento de 1 quarto, depois apartamento 2 quartos, e tem gente agora morando no Parkway. É sério, gente, meninos com 40 anos morando no Parkway. Bênção de Deus. Mas gente que trabalha sério, administra com zelo, com cuidado, isso é bênção do Senhor. Né? Os filhos formados, enfim, nós temos sido muito abençoados. Então não é aqui nenhum sermão para ficar criticando, não. É para a gente voltar para a Bíblia e olhar os conselhos de Jesus acerca do dinheiro e da nossa relação com as finanças. Porque uma coisa é quem precisa de dinheiro para sobreviver. É a segunda parte do sermão e o segundo texto. Mas outra coisa são aqueles que se relacionam no mundo econômico. E todos nós nos relacionamos. O que é diferente dos dias de Jesus é que Jesus não vivia numa sociedade de consumo. Nós vivemos hoje na sociedade do consumo, desde que o capitalismo, fruto inclusive, segundo suspeitas dos sociólogos, fruto do protestantismo, a gente empreendeu, ou ensinou o cristão ocidental a empreender, a trabalhar, e o lucro do trabalho, administrar bem. Então é uma teoria social bem interessante que o capitalismo vem exatamente do mundo protestante. Investimento na educação, na qualificação da mão de obra, e a gente foi desenvolvendo a economia e nos transformamos numa sociedade de consumo. Quando eu era menino, a gente falava assim, rapaz, no Japão os caras colocam televisão na rua, e os outros vão lá e pegam. Videocassete, os caras jogam na rua, jogam fora, é lixo eletrônico. E não é que nós já chegamos nesse ponto de descartar coisas assim, não é? Então nós ficávamos admirados há 20, 30 anos atrás com essa forma como os Estados Unidos e Japão, na época as economias mais pujantes, eles então descartavam as coisas. E aí nós ficamos iguais. Quem aqui tem uma TV de tubo em casa? Não fala não. Né? Mas um dia você pegou aquela televisão de tubo e teve gente que ligou para mim, pastor, posso mandar para a igreja? Eu falei, não, obrigado, que eu não tenho nada para fazer com uma televisão de tubo, ninguém quer, é lixo eletrônico, descarte com sabedoria em algum outro lugar. Então assim, é uma sociedade de consumo. Ontem eu fui no Carrefour com a Tânia, ela queria um travesseiro, e eu entrei lá, vi uma televisão de 90 polegadas, ela falou, não olha. Eu falei, não amor, já estava aqui pensando na igreja, tá, legal assim. Mas uma televisão de 90 polegadas, gente, um negócio imenso assim. Que legal, Copa do Mundo num negócio desse, né, pai? Mas 18 mil reais, eu não preciso, eu já tenho uma QLED de 65, legal, bonito, tá? Mas já imagina o tamanho da sala que você tem que ter para colocar uma televisão dessa? Mas é um mundo do consumo. Então o cara compra uma televisão grande, depois ele percebe que está muito perto do sofá, então ele derruba a parede e faz a parede, ele muda a casa. A sociedade de consumo é isso, a gente nunca está satisfeito com o que tem. O carro novo que vem com uma nova coisa, o celular novo, eu não sei qual é a diferença do iPhone 13, do 14, do 15, do 16, do 17, eu não sei se tem tanta diferença assim, mas a sociedade de consumo vai fazendo isso, com que a gente queira sempre algo que ainda não tem. E é nesse sentido, talvez, que nós devamos aplicar hoje esse texto de Jesus. Não pense que a riqueza vai trazer satisfação, porque o mundo trabalha a riqueza para que ela não te traga satisfação, mas ao contrário, te estimule a fazer a roda girar. Fazer a roda girar.
Então, a insaciedade da riqueza é crônica. Eu me lembro aquela época que o pessoal pensava assim, posso jogar na loteria? Então vamos dizer, alguém imagina assim, olha, rapaz, se eu ganhasse na loteria, podia ser só 2 milhões, eu ia comprar uma casinha tal, para mim, para minha mãe tal. Pô, mas aí já ia acabar o dinheiro, né? Era melhor eu ganhar 5, porque se eu ganhasse 5, eu já podia fazer isso, podia dar o dízimo lá na igreja, ajudar a igreja, tal, essas coisas. Depois, se eu ganhasse 10 era melhor, porque aí eu podia... Você entende? Aí quando você vai no mundo do imaginário, você vai vendo que o bom mesmo é ser bilionário, né? Esse negócio de milhão é para quem é mente de pobre, né? Por quê? Porque o dinheiro nunca se satisfaz. Então quando você chegou, olha, conquistei meu primeiro milhão, aí o cara fala, só isso? Eu agora sou black, meu cartão agora é black. Foi grande coisa, eu tenho um jatinho, né? Então assim, vocês entendem? Quando Jesus fala para a gente não acumular tesouro, na sociedade de hoje, ele diz assim, olha, não coloque a sua fé no dinheiro. Não acredite que o dinheiro vai responder às demandas da sua alma. Não acredite que o dinheiro é a solução para todos os seus problemas. Porque não é. O dinheiro, sem dúvida, resolve muitas coisas. O dinheiro traz conforto. E é por isso que a gente precisa trabalhar. E a gente precisa estudar. E a gente precisa ajudar nossos filhos a conseguirem também ter uma vida mais confortável. Eu venho de uma família em que meu pai teve mais que meu avô. Os filhos, temos mais do que o nosso pai teve, e os nossos filhos estão tendo, os netos do meu pai estão tendo mais do que nós tivemos. Então a gente tem visto com a bênção de Deus, com trabalho, com educação, com seriedade, a gente tem visto a prosperidade, com modéstia, com sabedoria, com entendimento. Mas você não pode confiar no dinheiro, porque o dinheiro, ele muda de mão com muita facilidade. Olha o pessoal do Banco Master, que imaginou que ia ganhar mais dinheiro colocando num banco que pagava um pouco mais. Mas, de repente, o banco quebra, era um efeito pirâmide, e agora quem vai receber 250 mil fica contente com isso, porque o resto não sei se vai receber. E esse não é o primeiro caso. Quantos outros esquemas de pirâmide já existiram e as pessoas perderam dinheiro? Então, quem quer ganhar muito, às vezes cai na rede do mais esperto. Então, qual é o caminho? É o caminho da sabedoria, da prudência, é o caminho do discernimento, do entendimento, mas também não adianta confiar no dinheiro, porque o dinheiro vai embora. Alguém pode ter, eu tenho lá 1000 cabeças de gado. Sim, pode vir uma doença e a sua riqueza desaparecer. Lembra o caso de Jó? Jó era muito rico, não é assim que a Bíblia conta? Tinha gado, tinha campo, tinha um monte de coisa, e de repente perdeu tudo. Não dá para você confiar, eu tenho tantos hectares de terra, de soja, mas uma seca pode te quebrar. Uma enchente pode te arrasar. Eu tenho muitos imóveis. O seu vizinho pode montar um depósito clandestino de fogos de artifício. E aí o depósito dele explode, ele morre, como aconteceu em São Paulo. E quem é que vai pagar o seu prejuízo da sua casa que desabou? Ninguém. Então não dá para confiar na riqueza, porque a riqueza não é confiável. A riqueza, como eu falei, é roda. Ela está sempre passando de mão em mão. Então quando Jesus fala para você não entesourar na terra, mas entesourar nos céus, é porque a gente não pode ser escravo do materialismo. Não dá para servir a Deus e as riquezas. Se você acredita mais na riqueza do que em Deus, o seu templo não é este. O seu templo talvez seja a casa lotérica, onde você deposita sua fé toda semana. O seu templo talvez seja o mercado da especulação, enfim. E alguns vão acabar
pela ambição, talvez até fazendo coisas não tão lícitas. E nós estamos na cidade que a gente sabe de quantas ilicitudes se faz por causa de dinheiro. Não é lamentável que toda semana tem operação da Polícia Federal, apreendidos carros, joias e dinheiro, carros, joias e dinheiro. Esses carrões importados, esses carrões de luxo que a gente vê por aí, quantos eles devem ser fruto de ilicitude? Lavagem de dinheiro, tráfico de droga e tantas outras coisas. Quanto dinheiro ilícito circula pelo mundo? É muito difícil de saber. Mas nós não temos nada a ver com isso. A gente não vende a alma para comprar um Porsche. A gente não vende a alma para comprar uma casa grande ou ter um apartamento no Noroeste. A gente não vende a alma para fazer a viagem para Israel. Já pensou? Exagerei agora no exemplo, né? O cara faz um rolo, faz uns trambique, não, porque quero muito conhecer a terra que Jesus nasceu. É uma ironia da vida, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque o dinheiro nunca vai saciar e ele oferece tentações muito difíceis. É muito difícil resistir à tentação do dinheiro. Alguns aqui sabem que já foram tentados na ilicitude e tiveram que dizer não. E eu louvo a Deus por vocês, funcionários públicos sérios, responsáveis, que não entram nos esquemas, que vivem com dignidade do seu salário e que são, às vezes, deixados para trás nas promoções, porque dizem assim, não, a gente não pode colocar ele lá porque com ele não vai ter jeito. Eu louvo a Deus por você. Talvez os homens não te entendam, mas Deus te vê e Deus vai te honrar. Então, parabéns para você que resiste às tentações, parabéns para você que administra a sua vida com dignidade. Nós não temos que ser miseráveis, nós não temos que ser, vou usar aqui a expressão pobre, mas por favor, compreendam que eu não estou depreciando essa condição. Nós não precisamos viver de salário mínimo e estarmos contentes com isso, não. Nós podemos ambicionar. Eu aprendi há pouco tempo que a ambição é uma coisa boa, a inveja é ruim. A inveja é não admitir que outro tenha o que você não tem, isso é pecado. Mas a ambição é o desejo de prosperar, a ambição é o desejo de conquistar, e isso é legítimo. Então não é errado você querer morar melhor, não é errado você querer um carro melhor, não é errado você querer um emprego melhor, não é errado você desejar dar aos seus filhos uma condição melhor que recebeu dos seus pais. Isso é saudável. O errado é pensar que isso é Deus. E você achar que se você tiver isso, todos os seus problemas estarão resolvidos. Porque não é verdade. Há muitos ricos infelizes. Então nós temos que juntar tesouro no céu. E para fechar esse raciocínio, o que seria juntar tesouro no céu? Qual é o Pix? Para onde eu mando o Pix? Qual é o telefone de Jesus? É o CPF de Jesus? É o telefone de Jesus? Como é que a gente junta tesouro no céu? Eu creio que você já sabe a resposta, não é? A juntar tesouro no céu é sempre que você, em vez de guardar, em vez de gastar, você reparte. Então reparta, que aí você entesourou. É bíblico. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. E Deus sempre paga as contas dele. Então, quando você socorrer um necessitado, saiba que você deu para Deus. Foi a Deus que você deu. Lá em casa eu faço pequenas coisas. Por exemplo, aquele pãozinho seco, em vez de eu jogar no lixo, às vezes eu faço torradinho.
Mas às vezes, em vez de eu fazer a torradinha, eu falo, não, eu tenho dinheiro para comprar pão fresco. Eu vou moer esse pãozinho e deixar lá fora para alimentar os pardais. São os meus amigos. Eu falo para a Tânia, vou levar para meus amiguinhos. Sabe aquelas 2 colheres de arroz que você não quer pôr no prato, porque você não vai comer, mas você também não vai guardar, porque é muito pouco. Eu vou lá e levo para meus amiguinhos. E eles aparecem rapidinho lá, já me conhecem. São pequenas coisas que a gente pode fazer para a criação, descartar o lixo corretamente. Em vez de deixar a roupa estragar, doar aquela roupa que você não usa mais. Enfim, tem muitas coisas pequenas que a gente pode fazer. Tem organizações que a gente pode ajudar, tem orfanatos, tem asilos, mas tem muita gente por aí que a gente pode ajudar e socorrer. Então faça isso. Até aquela medicação que sobrou e está lá na caixa, às vezes, se você levar no posto de saúde e deixar na farmácia do posto de saúde, antes que fique vencido e vá para o lixo, aliás, não jogue no lixo, descarte corretamente, mas até essas coisas a gente pode fazer. Sabe, é evitar o desperdício, não desperdiçar coisas. Aquilo que não serve para você, pode servir para alguém. Então, isso é entesourar no céu. Evite a cultura do desperdício. Vamos tentar ser igual aos noruegueses, lixo zero. Vamos transformar tudo em algo útil, para que Deus veja que a gente está, de fato, desapegado das coisas. Tá bem? Então, essa é a nossa realidade. Eu diria que esse texto tem a ver conosco. A maior parte de nós administra recursos. Então, vamos administrar recursos com sabedoria. Mas Jesus também falou para outro tipo de pessoa, e eu quero seguir a partir do verso 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Entenderam por que eu dou pão para pardal? Eu trabalho para o patrão que alimenta elas. Meu chefe mandou fazer isso. Será que vocês não valem mais, muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado? Côvado é a medida do cotovelo à ponta dos dedos. Um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com quem nos vestiremos. Porque os gentios, esse povo que não conhece a Deus, os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia seu próprio mal. Esse último verso merece uma pregação só para ele, mas aqui Jesus está falando principalmente aos pobres da Galileia. Não se esqueçam que a primeira bem-aventurança foi bem-aventurados os pobres. Quem é que se preocupa com o que vou comer amanhã ou o que vou vestir? São os pobres, são os despossuídos. Então aqui Jesus não está falando com quem administra dinheiro, com quem administra recursos. Jesus não está falando com quem tem campo, onde semeia, ou quem tem a sua cabra, a sua ovelha, o seu pequeno
gado ali para tirar dali o seu sustento. Jesus não está falando com aquele aldeão que tinha lá a sua vila e a sua família e vive com seus amigos. Jesus está falando aqui de pessoas que vivem na precariedade. Essas pessoas para as quais o alimento de amanhã é incerto. E há muita gente, nesse mundo de Deus, que vive essas condições. Não é o nosso caso, mas é o caso de muita gente. Para estas pessoas, Jesus está dizendo: o Pai que está no céu sabe do que você precisa. E não é fácil dizer para alguém: vá em paz. Aliás, não é cristão dizer para alguém: vá em paz, Deus sabe o que você precisa. Aí entra a carta de João, ou a carta de Tiago. Os dois ensinam a mesma coisa. A gente precisa atender à necessidade do pobre. Porque se eu disser para ele: vá com fome, vá com frio, Deus vai cuidar de você, e eu não fizer nada, eu estou pecando contra Deus e contra meu irmão. Se eu disser que amo a Deus e não amo o meu irmão, o meu próximo, então eu, na verdade, não amo a Deus. Para nós, esse texto aqui significa que nós podemos ser os agentes de Deus para responder a estas pessoas que estão com insegurança alimentar, insegurança social. Nós podemos ser resposta de Deus para ajudar essas pessoas. E eu quero dizer uma coisa para vocês, agora vou passar um verniz político nessa fala. Está na hora da gente deixar de ser contra política pública que ajuda os pobres. Não faz sentido a gente que é crente dizer que os pobres não precisam de ajuda. Seu Baltazar, nós estávamos em Carinhanha, em 1999. Eu e o Baltazar, na D20 do Baltazar, Macalé. Era você, Gedalias? E tinha mais um conosco. Quem? Paulinho. Nós paramos numa estrada entre Carinhanha e Juvenília, uma estrada de chão. É uma carvoaria artesanal, o pessoal queimava o cerrado. 3 meninos, eu acho que eram 4 anos, 6 anos, 7 para 8 anos. Saíram de dentro da carvoaria, do forno. Era um forno de barro, tintos de carvão. Baltazar parou a caminhonete, foi lá atrás, abriu o cooler, tirou Coca-Cola e deu uma lata de Coca-Cola para cada criança. Aquele dia nós falamos: nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar indiferentes. Olha como essas pessoas estão vivendo aqui. 3 crianças saindo de um forno de carvão dessa altura. Por que as crianças trabalhavam? Porque elas eram pequenas o suficiente para colocar a lenha e para tirar e ensacar o carvão. Isso foi em 99. Todo ano eu vou a Carinhanha, todo ano eu vou a Malhada, quase todos os anos nesse período todo. Talvez 1 ou 2 anos eu tenha falhado. Nunca mais eu vi isso. Por quê? Bolsa Família. É proibido queimar o cerrado, né, Daniel? Meio ambiente, é isso aí. Proibido queimar o cerrado, proibido. E as crianças têm que ir para a escola. Eu volto a Carinhanha todos os anos, a realidade daquelas cidades mudou. Você que vive aqui na Brasília, bonita, do balão do aeroporto todo florido, e que acha que a política pública não deve chegar nesses lugares, saia, pega um avião, mas não vai para Fortaleza só na praia.
em Iracema. Vai para dentro da cidade. Sai da capital e vai para o interior. Vai ver a realidade. Então, se a comida chega na mesa do pobre, é necessário, gente. Isso é cristão. A gente pode viver com menos, para que os outros tenham o mínimo. Ah, mas tem muita picaretagem. Tem, mas quem faz a picaretagem não é o pobre. Eu tenho um amigo da Caixa Econômica. A gente conversa todo dia, quase olhando os cachorros. E ele contando, eu fui para o Pará. E eu cheguei lá no Pará, no interior do Pará, falei, vim aqui para moralizar esse programa. E começou a cortar um monte de gente que recebia o benefício e era às vezes funcionário da prefeitura, vereador, tal. Um monte de gente que não precisava receber e recebia. Ele tinha que trabalhar com segurança. E os prefeitos não gostavam quando ele era mandado para a cidade. Por quê? Porque ele cortava os benefícios dessa turma. Então, a corrupção existe? Existe. E ela é endêmica no Brasil. E ela está espalhada em todos os níveis hierárquicos. Mas nós não podemos ser contra a política pública que assiste pobre. Porque Deus mandou que a gente cuidasse dos pobres. Nós, como igreja, temos que cuidar. E nós, como igreja, temos que incentivar o Estado, que representa a nós todos, a fazer a mesma coisa. O Estado somos nós, gente. Nós somos brasileiros. O Estado somos... Dinheiro não fabrica dinheiro. O governo não fabrica dinheiro, é nosso dinheiro, dos nossos impostos. Então, nós temos que orientar para que sejam bem gastos. Então, quando a gente é contra uma política que assiste os pobres, nós estamos indo contra a Bíblia. Nós devemos ser contra a corrupção, contra a roubalheira, contra o uso indevido, contra as falcatruas. Isso sim. Mas o amor e o cuidado são obrigações da sociedade. Então, nós como sociedade, como indivíduos podemos fazer, nós como igreja, instituição, podemos fazer, mas também como cidadãos podemos e devemos exigir que o Estado que nos representa faça. Para quê? Para que aquele que está orando a Deus, Senhor, eu não sei o que eu vou comer amanhã. Senhor, eu não sei o que eu vou vestir. Que ele tenha uma resposta. E essa resposta que venha pela mão que o Senhor levantar. Pode ser a minha, pode ser a sua, pode ser a igreja, pode ser o Estado. Mas que a provisão venha. Porque não falta comida no mundo. Ela só é mal distribuída. Não falta riqueza no mundo. Ela só está concentrada na mão de uns poucos, enquanto falta na mão de muita gente. E se a gente quer buscar o reino de Deus e a sua justiça, a gente precisa repensar a nossa relação com dinheiro, com economia, com Deus e com esse senhor chamado Mamon, que governa esse mundo consumista. E aí eu volto ao verso 22. Em Lucas, esse texto está em outra circunstância. Mas em Mateus ele está entre o não acumulem tesouros e ninguém pode servir a dois senhores. É curioso que em Mateus, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. É interessante que em Mateus esse verso esteja entre não acumulem tesouros e ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Por que Mateus cravou essa frase aqui? Porque os olhos é que cobiçam.
eu me lembrei de 2 episódios. Quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão, ela disse: eu ouvia falar da tua glória, da riqueza do teu reino, até que eu vim e vi, e é muito mais daquilo que eu ouvia. E um outro episódio, quando o rei Ezequias recebe uma corte da Babilônia e fala assim: eu mostrei todos os tesouros, eles viram tudo. É interessante, riqueza é coisa para os olhos. Se os seus olhos forem bons, teu corpo é luminoso. Para onde você está olhando? Qual é o brilho que te fascina? É o brilho da riqueza? O que é que te atrai? É o poder do dinheiro? Ou é o poder de Deus? Se os teus olhos forem bons, teu corpo está em luz. Mas se os teus olhos estão em trevas e você nem percebe que está em trevas, que densas trevas serão. Muitos da igreja hoje estão em trevas, porque estão olhando para as riquezas, mas nem percebem que não estão mais servindo a Deus, estão servindo a Mamon. Eu espero que nós tenhamos os olhos limpos e que estejamos de fato olhando para Deus. E cuidemos bem daquilo que nos é dado, sejamos prudentes, cuidadosos, bons administradores, poupe, guarde um pouco, você não sabe o dia de amanhã, distribua, entesoure no céu, viva com modéstia, e Deus, que cuida dos pardais, vai cuidar da gente. Amém? Política à parte, compreendam, por favor, a minha fala. É em amor que compartilho com vocês. Vamos. Hoje está difícil até escolher uma música para cantar, né? Mas bora lá, chama. A banda vem para cá. Eu vou descobrir alguma coisa enquanto eu oro. Agora eu fui no baú. Buscai primeiro o reino de Deus. Vamos fazer isso aí? Mas nós vamos fazer coral. Primeiro nós vamos orar, depois a gente vai fazer o coral aqui. Vamos orar. Senhor, há tantas coisas nesse mundo que são fascinantes. De fato, a criatividade humana é maravilhosa, Senhor. Obrigado por todas as coisas bonitas que podemos ter e fazer. Mas não permita que o nosso coração nos engane a ponto de acharmos que a nossa felicidade estará na casa, a nossa felicidade estará no carro, a nossa segurança estará no dinheiro que temos guardado. Que a gente não se engane, Senhor, que a gente não se engane pensando que a nossa segurança está na nossa mão, naquilo que nós mesmos conquistamos, porque isso tudo é como a palha que o vento dispersa, Senhor. Quando morrermos, toda a nossa riqueza ficará para gente que nem se esforçou como nós. Ah, Senhor, que a gente não confie nas riquezas e que a gente não se iluda com o brilho deste mundo. Mas que a gente compreenda que a melhor coisa é de fato uma vida simples, descomplicada, uma vida leve. A suficiência, com paz no coração. A saúde mental, a saúde emocional, a saúde relacional. Estamos de bem com a vida, de bem com o próximo, de bem com o governo, de bem com a sociedade, de bem com a igreja, de bem com a nossa família. Senhor, quantas famílias divididas por causa de herança, quantos irmãos brigados por causa de dinheiro, quantas rupturas, Senhor, por causa de coisas que vão passar. Nu eu vim ao mundo, nu eu sairei dele. Nada trouxe, nada levarei. Que a minha vida, Senhor,
não seja medida pela quantidade de bens, mas que a minha vida seja medida por aquele sentido que eu dei a ela andando na tua presença. E assim seja com todos nós, Senhor. Que nós não sejamos avaliados pela roupa que vestimos, pelo celular que temos, pelo carro que dirigimos, pelo lugar que moramos, mas que nós sejamos avaliados pela nossa integridade, pelo nosso caráter, pelo nosso coração. E que o Senhor, que do céu vê todas as coisas, possa nos dirigir e nos abençoar. Amém. Amém.